Olá, boa noite. Estamos começando aqui o programa Replay de toda segunda-feira, nessa parceria entre o nosso canal no YouTube, Replay com Tony Souza e o site Miséria, o principal site de notícias do Nordeste brasileiro. Quer ficar bem informado? Miséria.com.br. Acesse e fique sabendo de tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo. A gente agradece a você pelo carinho, pela companhia. Lembrando que se você não está inscrito ainda aqui no canal, se inscreve, tá bom? Se inscreve aqui no canal no YouTube, deixa a tua curtida, deixa o teu like, compartilha com a galera, avisa, já começou o replay e também acione o sininho, porque você vai sempre ser informado quando tivermos com uma nova postagem. Abraçar também os amigos da Rádio Torcida K. Tem Rádio Torcida K com aplicativo próprio e também no Rádiosnet. Tem Torcida K no YouTube, no Instagram, no Facebook, enfim. Um abraço ao nosso querido Caio César, Rodrigo, a galera boa lá do Torcida K. O programa de hoje está recheado de informação e casa estreando na Série D do Campeonato Brasileiro no Romeirão. Que história é essa? A gente colocou aqui no Instagram, lá no nosso Instagram, né? Do Replay com o Tony Souza, né, que estava difícil, os laudos estavam meio complicados e que dificilmente havia a possibilidade, mas ainda remota, do Icasa estrear na Série D. Mas hoje viu a boa notícia, daqui a pouquinho você vai ficar sabendo. A apresentação do Cariri, de olho na Série B do Campeonato Cearense, Barbalha jogou amistoso no último fim de semana, Icasa também teve um jogo treino com o time do Exu, enfim, uma grande movimentação. Teve ainda encontro de cronistas do estado do Ceará no último fim de semana lá na capital cearense. Tem um técnico do Guarani que vai falar com a gente também aqui no Replay. Tem muita coisa bacana, tem muita coisa para rolar. Mas deixa eu aproveitar e dar aqui o nosso boa noite para o nosso convidado especial aqui do programa Replay, Fabiano Rodrigues, diretor executivo do Icasa. Já esteve aqui como jornalista, enfim, como cronista esportivo. Hoje ele está como diretor executivo de Icasa e o povo está todo pedindo, traz o Fabiano, traz o Fabiano. Eu estava achando, Fabiano, que estavam querendo me derrubar, mas rapaz, estou querendo que o Fabiano apresente o programa. Boa noite, Fabiano. Boa noite. Primeiro que esse negócio de convidado especial não muda o cachê, viu? É aquele mesmo combinado, não vem com esse... Em euros. Não vem negócio de estar alisando não, porque não vai mudar nada. E segundo que eu acho que vem bomba por aí, porque esse pessoal está pedindo minha presença, boa coisa que não deve vir. Desde a semana passada que a galera pede, Tony, traz o Fabiano. Fabiano, inclusive, estava convidado para a semana passada, mas aí ocorreram alguns contratempos, mas está aqui com a gente. Fabiano vai bater papo com a gente sim aqui no programa. E aí você pode mandar também sua pergunta através do chat aqui do canal, tá certo? Você aproveita, se inscreve no canal, que aí você pode estar mandando aí a tua pergunta no chat e a gente vai colocar algumas perguntas para o Fabiano Rodrigues, que é diretor executivo do Verdão, o Icasa, que recebeu o reforço neste fim de semana e tem essa boa notícia aí de ter o Romeirão liberado para a Série D do Campeonato Brasileiro, tá certo? Tá faltando só a mudançazinha da CBF, a gente vai falar sobre isso e muito mais daqui a pouquinho. Deixa eu começar aqui o programa trazendo um vídeo, rapaz, um vídeo do Lamar. O Lamar que começou como técnico do Crato, o ano passado, já conseguiu acesso para a Série D do Campeonato Brasileiro. Aí, ano passado, ainda assumiu o time do Tiradentes, brigou ali até umas 3 rodadas para terminar o campeonato pelo acesso. Não conseguiu. Aí foi para o Guarani, foi campeão com o Guarani da 3ª divisão e levando o time, tendo acesso aí para a Série B do Campeonato Cearense, que joga este ano. No Crato, foi aquela lambança toda do Crato, aquela aí, né? Enfim, não vou nem adjetivar o que aconteceu no Crato, que foi tão vexatório que é ruim até da gente querer adjetivar aquilo ali. Mas aí ele saiu antes do campeonato terminar, enfim. Quando vazaram os áudios, ele ainda ficou uma partida, levou um sapeca do Iguatu e aí pegou o beco, né? Afastou uma galera lá, ficou uma confusão danada, preferiu passar aí. E aí foi para o Nacional de Patos. Pegou o Nacional de Patos depois de perder por WO, porque não tinha jogador inscritos no Campeonato Paraibano. Derrubaram o presidente lá do Nacional. Mudou diretoria, estava chegando aí o Lamar, que era ídolo como jogador, mas pega o time nessa bronca. Pois não é que o Lamar conseguiu classificar o time para a Série D do Campeonato Paraibano, aliás, da Série D do Campeonato Brasileiro, e está na semifinal do Campeonato Paraibano. E o homem, depois que goleou ontem o São Paulo Cristal, no jogo ontem lá em Patos, com o José Cavalcante lotado, o Lamar parece que achava que era o Homem-Aranha. Olha só o vídeo aí do Lamar na comemoração do jogo lá em Patos. 4-0 o Lamar
E aí o Lamar foi para cima, você está vendo aí as imagens do Lamar, ele pensou que era o Homem-Aranha. Foi para o alambrado, comemorou, fez uma festa. Lamar, não faz isso não. Tu cai daí de cima, Lamar. Pois está aí, o Lamar. E ele é pequenininho, né? Uma queda aí é muito... Pois é. Ele é ídolo como jogador, também como técnico, agora, ou seja, se consolidando, é toda essa idolatria. Que identificação tem o Lamar com o time do Nacional de Patos? Inclusive, nesse estádio, José Cavalcante, ele tem uma placa por um dos gols que ele marcou pela final do Campeonato Paraibano, 2007. O time foi campeão, meteu 3-0 no Atlético Cajazeiras, foi um golaço e tem uma placa lá em homenagem a esse gol do Lamar. E aí é um começo bem promissor do Lamar, né, Fabiano? Sem 3 dúvida. acessos em 4 times que ele pegou praticamente. Aliás, o Crato, Tiradentes, Guarani e Nacional. 4 times, 3 acessos e com um título que for da 3ª divisão do Guarani, né? E uma forma bem específica de jogar, né? O Lamar gosta de jogadores intensos, um futebol bem moderno, um treinador muito promissor de fato, que está surgindo com trabalhos relevantes, né? Uma coisa é você começar um trabalho, né, Tony? Outra coisa é já começar com resultados importantes. E o Lamar tem começado assim, é muito competente, muito inteligente, tem tudo para realmente dar muito certo na carreira. E assim, o que eu acho bacana do Lamar é que o Lamar começa e ele pega times em situação complicada, porque ele pegou o Crato, tinha saído, acho que o Pedro Manta, né, naquela ocasião passada. E ele de coordenador, né? Coordenador, acabou assumindo o Crato, também com limitação de time, conseguiu aquela vitória em cima do Icasa, e depois os times desmancharam por conta da paralisação do campeonato, enfim, mas conseguiu a vaga para a Série D. O Tiradentes pegou um time ali para montar, o presidente começou a interferir no trabalho dele, dispensou aí uns jogadores. Foi o único trabalho que ele não foi bem, foi o do Tiradentes, né? Mas Tiradentes. Os outros... E aí tiveram esses problemas aí. Aí no Guarani acabou pegando um time sem dinheiro, inclusive também com muita complicação nos bastidores, porque vários jogadores deixaram de ir para o Guarani por conta da preocupação da manipulação de resultado que já corria nos bastidores. O próprio Rômulo Caldas, presidente, disse isso aqui. E aí conseguiu ser campeão contra o favorito do campeonato, que era o Grêmio Pague Menos, né? Conseguiu ser campeão, volta para o Crato, na esperança de que as coisas pudessem ser melhores, e aí foi um fiasco. E aí vai para o Nacional nessa bronca toda. É realmente um começo promissor. Parabéns aí para o nosso querido Lamar. Boa sorte. Já está na Série D do Brasileiro e já está na semifinal do Campeonato Paraibano. Pega o Botafogo da Paraíba. Ninguém mais, ninguém menos do que o Botafogo Belo, né? Como é conhecido. Se passar... Time de Série C. Aliás, os 2 outros semifinalistas, 2 times de Série C, né? Campinense e Botafogo. Ou seja, vai ser bronca. Boa sorte aí para o nosso querido Lamar, o Príncipe Lamar. Bom, tivemos também representante cearense jogando a Série D do Campeonato Brasileiro. A gente conseguiu as imagens, os melhores momentos, com os amigos lá do canal Artilheiro. Um abraço para a galera lá do Artilheiro, tá certo? Vamos ver aqui os melhores momentos do jogo Atlético Cearense 0, Campinense 1, né? Você já está vendo as imagens. Inclusive, eu fiquei surpreso aí com uma coisa, Fabiano. Não porque o gol foi do Mauro, porque o Mauro já está virando uma sequência boa. O Mauro está sempre fazendo gols. A minha surpresa foi o Olavo, que foi expulso. Né? O Olavo, que já não era muito de ser expulso quando jogava na marcação, e agora jogando de centroavante. Ele foi por uma entrada, uma reclamação, acho que vai inclusive mostrar aí já no final do jogo. Mas, enfim, pelos melhores momentos, inclusive, que eu já tinha visto, um amplo domínio do Campinense, o Atlético, uma reformulação, esperando muitos reforços do Caucaia ainda, mas teve dificuldade o Atlético nessa estreia na Série C. Série C é um nível bem acima, né? O Atlético vai ter que melhorar muito. E o Atlético já vem com a crise ele subiu já com dificuldades financeiras ano passado, né? Já estavam os jogadores, comissão técnica, com salários atrasados no acesso. Só que se esperava que, pelo acesso, a coisa fosse melhorar de figura, mas não foi o que aconteceu. O cearense caiu dentro de campo. Quem caiu foi o Atlético, independente de qualquer coisa. E aí teve o gol do Olavo, que acabaram anulando. E, enfim, é um resultado... E nunca é demais lembrar que todo o mérito do Olávio nessa fase artilheira, como centroavante mesmo, pertence ao Raimundo Wagner, o Raimundinho, né? Que no próprio Atlético, né, inventou, mas no bom sentido, o Olávio como centroavante, explorou essa característica do Olávio, que na base, aqui no Icasa, era zagueiro. Eu lembro que o Freitas Nascimento colocou ele de lateral direito, quando ele subiu da base, mas depois foi volante, e assim, zagueiro com o Austin Luiz, fez
assim, mostrou ser um jogador muito versátil, mas de centroavante eu mesmo nunca imaginei que o Olávio pudesse jogar e não só jogou, como está fazendo muitos gols. Muitos gols. E o Mauro se transformando naquele goleiro artilheiro, bola parada, ele chega e faz realmente o gol. E como o Alan, zagueiro, falou aqui mesmo no replay certa vez, o Maurão tá certo, né? Saiu do 3, onde era ídolo, para o rival e está aí muito certo. Ídolo também no Campinense. E ganhou o título de cidadão campinense, lá de Campina Grande, né? Ídolo dos dois times, que não é tão comum a gente encontrar, pelo menos aqui no futebol nordestino, né? Sempre que a gente encontra do 13, né? Fazendo grandes defesas e também marcando belos gols. Bom, um abraço aí pro pessoal, o Mauro Iguatu, que está sempre acompanhando a gente, o Olávio também, galera em Campina Grande também sempre acompanhando, o Jefferson, que é torcedor ferrenho da Raposa, né, como é conhecida o Campinense. Um abraço bem forte, obrigado aí pela audiência também. Bom, vamos seguir, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre casa, e casa deve jogar sim na Arena Romeirão, dia 17 de abril. Cariri se apresentou hoje, técnico novo no time do Guarani. Fala aqui também no canal Replay, tem muita coisa bacana para a gente destacar. Mas vamos falar aqui que no último fim de semana nós tivemos o encontro estadual dos cronistas esportivos do estado do Ceará e Fabiano Rodrigues. Eu falhei porque eu não mandei a foto aqui para os meninos. Estavam lá e aí você vai ver se tem peso ou não tem. Júlio Salles, Moésio Loyola, Gomes Farias, Wilton Bezerra, Tom Barros. Tem uma foto? Eu tenho a foto. Bom, tá explicado. Tem outros. Seu Leandro Serpa também estava lá, árbitro. Você não falhou em não mandar a foto para a produção, é porque essa foto jamais ia carregar de tão pesada. Não existe computador no mundo que carregue uma foto dessa. E tinha uma outra galera de imprensa, Miguelzinho, Miguel Júnior, que passou problema de saúde, problema com dengue hemorrágica. Foi para UTI, inclusive, mas graças a Deus estava lá também. Aí estávamos aqui representando Celso Lima, J. Luiz, Toninho Vieira, Pedro Silva. Eu estive lá com essa turma e também o Flávio Pinto se juntou a nós, lá da região do Cariri. E o Nilo Facundo, né, irmão do nosso querido gente boa Facundo demais. Neto, do Nicás, também esteve conosco. Inclusive ele fala daqui a pouquinho com a gente. Porque antes a gente vai ouvir aqui o Alano Maia, presidente da PCDEC, que falou, ele que comanda os cronistas esportivos do estado do Ceará, falou aí sobre esse encontro da crônica esportiva que aconteceu esse fim de semana em Fortaleza, da possibilidade de ter também uma aqui na região do Cariri. Aqui com o Alano Maia, aqui, presidente da PCDEC, depois do encontro estadual dos cronistas esportivos aqui na capital cearense. Queria, Alan, que você pudesse dar uma mensagem sobre esse trabalho que vem sendo feito pela PCDEC, principalmente sobre o fortalecimento da categoria da crônica esportiva em todo o estado do Ceará. Prazer ter você aqui no canal Replay com Tony Souza. Alô, Tony, aquele abraço para você e para todos os seus internautas. Graças a Deus, estamos aqui concluindo esse encontro. Eu estava ansioso demais, hoje eu estou realizado porque eu consegui, junto com os meus pares de diretoria, com todos vocês aqui, os nossos apoiadores do evento, transformar esses 2 dias em um encontro reservado aos cronistas. Foi um encontro onde nós não tivemos politicagem, não tivemos aquela babação tradicional que se vê por aí, em quem ajuda e quem patrocina. E vocês trouxeram uma representação maravilhosa, histórica para a PCDEC. Os próprios debatedores foram os nossos associados, discutimos os nossos problemas. Nós temos muitos problemas para serem resolvidos e, obviamente, fica aí a consciência tranquila do dever cumprido e que nós oferecemos o melhor possível para os nossos associados nessa passagem aqui para Fortaleza. Podemos ter algum encontro no interior em breve? Olha, o meu voto, o meu empenho vai ser para isso, para que nós possamos, quem sabe, numa das cidades do Cariri, receber a imprensa esportiva cearense. Seria um sonho levar aqui um ônibus com os colegas daqui, para a gente passar lá, no mínimo, chegar numa quinta e voltar num sábado, ou chegar numa sexta, voltar num domingo. Eu tenho certeza que se as autoridades quiserem dar esse presente para os colegas profissionais do interior do estado, seria uma oportunidade também de muitos aqui da capital conhecerem o Romeirão, o que foi feito em toda a região em termos de benefício nos últimos anos, e eu tenho certeza que isso vai acontecer porque Deus quer. Tá aí o Alano Maia, presidente da PCDEC, que acabou conversando conosco. Inclusive a PCDEC fez um trabalho muito importante para poder, a crônica esportiva aqui do Cariri, ter acesso à inauguração do novo Romeirão, né? E foi um encontro muito bacana, com discussões bem pertinentes neste último fim de semana lá no Amoarama, Hotel Amoarama. Inclusive abraçar nosso querido Genilson, gerente do Amoarama, que também recebe a todos aqui do Cariri
no Hotel Moarama, que fica ali em frente à rodoviária em Juazeiro do Norte. Nós também conversamos, aliás, em Fortaleza. Ele atende, é porque o Wilton disse que o Genilson é o embaixador de Juazeiro do Norte lá em Fortaleza, né? A gente tem que concordar. Atende muito bem o nosso querido Genilson. E inclusive perguntou por você, viu, Fabiano? O Wilton ou Genilson? Genilson. O Wilton também, né? O Wilton sempre pergunta. O Genilson perguntando por você e lembrando das histórias do nosso querido Antônio Félix, né? E vai para lá, a gente já lembra de tanta história de Antônio Félix e Birubiru, as histórias relembradas. Foi uma tarde inteira a gente conversando. Vou visitar o Genilson em breve, se Deus quiser. Vá, com certeza. Bom, vamos ouvir aí o Wilton Bezerra, também falou conosco, fazendo também avaliação sobre o futebol cearense. Nosso querido Wilton Bezerra. Aqui com o Wilton Bezerra, que participando também aqui do encontro estadual dos cronistas esportivos do estado do Ceará. Wilton, qual a avaliação que você faz aí da Arena Romeirão, né? A Romeirão é um novo equipamento, apesar de não estar liberado ainda para os jogos das equipes do Cariri, logo vai estar. Como é que você vê aí esse novo momento do Cariri com esse novo estádio? Olha, eu gostaria que esse novo Romeirão, ele representasse um momento para repensar o futebol do Cariri, especialmente de Juazeiro, pela sua condição de liderança. Uma repaginação, porque o Juazeiro já teve fases bem melhores. O futebol de Juazeiro esteve perto de figurar numa primeira divisão. Pelo tamanho da cidade, pelo que o município representa, nós temos que ter, da mesma forma que um moderníssimo e extraordinário estádio, um futebol à altura, não é? À altura do nosso nível, do nosso povo, dos desportistas que construíram o que é hoje o Juazeiro no cenário esportivo do Brasil. Vejo com muita simpatia, com muita euforia. Eu que acompanhei todo aquele processo de construção do primeiro Romeirão, eu fiquei realmente extasiado com a beleza do estádio, com o seu modernismo, mas é preciso que a gente tenha algo de qualidade realmente em matéria de time para colocar dentro desse estádio. É um templo esportivo que merece um futebol à altura do seu tamanho, daquilo que ele passa a representar. Nós temos Ceará e Fortaleza hoje, num patamar diferenciado, mas temos equipes que buscam mais espaço. O próprio Ferroviário, o Floresta, a Atlético Cearense, que estão em divisões nacionais. Como é que você vê também esse crescimento de equipes menores do nosso futebol? Primeiro, a gente atravessa um momento extraordinário. Eu que estou militando nesse futebol há 53 anos, muitas vezes eu fico a duvidar. Poxa, Sul-Americana, Libertadores, uma festa do Castelão que só era possível quando a gente viu o Maracanã e pelo cinema. Morumbi lotado, aquelas festas de torcida. E de repente a gente vê isso aqui. A gente vê isso aqui no Castelão. A festa que essa torcida do Fortaleza fez, por exemplo, o Ceará também promove. Muitas vezes eu fico me beliscando para saber se é verdade, se eu estou vivenciando isso. Nós que acompanhamos esse futebol há muito tempo, que viemos do interior, sabemos o sacrifício de se fazer futebol por idealismo. Hoje nós já atingimos um estágio profissional de modernidade extraordinário. E a nossa luta, e o nosso desejo, melhor dizendo, é para que essa posição cobiçada, ela seja mantida em nível nacional, Campeonato Brasileiro. Nós temos ainda nossas desconfianças com relação ao nosso destino dentro dessa competição. Porque na medida em que a gente sobe, passa-se a ser visado. A gente não vem mais, time de futebol não vem para Fortaleza enfrentar Ceará e Fortaleza certos de uma vitória fácil. Eles sabem que vão ter resistência. Então os adversários estão avisados. E a responsabilidade do futebol cearense aumenta por isso. O momento é, repito, de um estágio que eu nunca imaginei que o futebol cearense conseguisse. Aí o Wilton Bezerra é um cara com larga experiência, Fábio, é inevitável como esse novo Romeirão, Arena Romeirão, como queiram, traz essa expectativa, né? Principalmente para quem viveu tantos bons momentos no futebol, principalmente aqui de Juazeiro. O Wilton Bezerra é um exemplo disso, essas palavras dele deixam bem claro essa expectativa e esse vislumbre que as pessoas têm com o Romeirão.
E não é para menos, né, Tony? Pode ser, e espero que sim, né? Ainda mais agora que eu estou dentro do futebol, pode ser um marco para o nosso futebol, né? Essa nova Arena Romeirão, assim como tem acontecido em outros locais, né? Cuiabá vive um momento diferente, a própria Arena da Amazônia demorou um pouco, mas hoje os clubes conseguem explorar um pouco mais o que essa modernidade, esse equipamento diferente consegue oferecer. Então, eu acho que isso pode acontecer sim aqui no Cariri, torço para que isso realmente aconteça e vamos trabalhar bastante para contribuir para que isso possa ser, que essa Arena Romeirão possa significar tudo isso para os clubes. Bom, e vamos aproveitar aqui para ouvir, no último parceiro que a gente acabou ouvindo, nós íamos ouvir muita gente, mas pelo menos eu escolhi esses 3 ali naquele momento, o Alano Maia, o Wilton Bezerra, para bater esse papo bacana, e também conversamos com o Nilo Facundo. Muita gente aqui da região talvez não conheça o Nilo Facundo. Ele é irmão do Facundo Neto, do Zinha, irmão do Nicásio, do Tarcísio, enfim, uma família envolvida com o futebol e que o Nilo já está há muito tempo morando em Fortaleza. Trabalha inclusive como comentarista, trabalha também nas plataformas digitais com um programa no YouTube da PCDEC e ele faz comentários esportivos também por lá. E a gente aproveitou para bater um papo com o Nilo Facundo, relembrando, e a gente fez uma pergunta a ele, rapaz, que é polêmica aqui em Juazeiro do Norte. Você vai entender por quê daqui a pouquinho. Vamos ouvir esse papo que a gente teve rapidinho com o Nilo Facundo. Bem, pessoal, estamos aqui com o Nilo Facundo, irmão do Nicásio, do Zinho, do Tarcísio, né, que mora aqui em Fortaleza, também trabalha na Crônica Esportiva. Bater esse papozinho com a gente aqui do canal Replay de Tony Souza. Nilo, prazer estar lhe recebendo aqui no canal. Como é que o senhor vê esse momento do futebol cearense? A gente vê Ceará e Fortaleza em outro patamar, mas nós temos os times menores buscando espaço, como alguns do Cariri que estão querendo voltar a ser protagonista como time de casa. Como é que você vê esse momento do futebol cearense? Primeiro, Tony, é um prazer estar aqui com você, né, com toda a turma de Juazeiro. Juazeiro saiu de mim, mas eu não saí de Juazeiro, né, com mais de 40 anos morando fora, de forma que é sempre prazeroso encontrar os conterrâneos, eu fico muito feliz. Olha, o momento é promissor, né? Desde 2019, que a gente já imaginava uma crescente do futebol cearense no cenário nacional. E graças a Deus isso vem acontecendo, né? De maneira sacrificada, difícil, porque o investimento dos nossos 2 maiores clubes em relação aos clubes do Brasil é bem inferior, mas mesmo assim, com competência e com paciência e com muito sofrimento também, Ceará e Fortaleza vem despontando. Aí, inclusive, com classificação para a competição internacional. Isso eleva, isso obriga a elevação do nível técnico, porque os outros clubes têm que também crescer junto, né? E por conta disso, veio aí o Ferroviário campeão da Série D, já chega Floresta, já chega Atlético. E caso a gente tenha uma expectativa positiva, particularmente por ser de Juazeiro, espero muito uma volta vitoriosa do Icasa, mas está difícil, está complicado. As notícias negativas com o Barbalha, agora com o Crato, isso entristece muito a todos nós, não só caririenses, mas o futebol cearense de uma forma geral. Eu não me canso de falar. O futebol da Paraíba e do Rio Grande do Norte decresceu muito por conta desse tipo de evento. E a gente não pode deixar que isso aconteça. A Federação e o Tribunal devem tomar providências enérgicas para que isso não tome conta dos clubes menores, porque nos clubes grandes eles não conseguem entrar, infelizmente. De maneira positiva, eu estou e espero que com esse encontro que a gente teve aqui, a gente possa afinar nossas ideias com relação a esse movimento do rádio esportivo cearense, que no momento se encontra numa descendência com questão à sua atuação, mas nós lutaremos, seremos fortes enquanto classe, com a ajuda da PCDEC, de quem gosta do esporte, principalmente as autoridades, para que a gente possa voltar a renascer o rádio esportivo cearense como nos velhos tempos. Então o senhor Tarcísio de Cassizinho, e Piampó, é a pergunta que não quer calar. Qual dos irmãos jogava mais? Essa pergunta você devia fazer o Brandão, né? Mas falando sério, e assim, é inevitável se você perguntar a qualquer cronista daquele tempo, a quem viu jogar Nicásio, Tarcísio, Piancó, eu já era menor, né, porque saí de Juazeiro com 20 anos de idade, mas é inevitável, quem mais jogava bola lá em casa foi Tarcísio, né?
Se fosse no futebol de hoje, não era para o Brasil, não. Mas Nicásio é que diz que geograficamente nasceu no lugar errado e na época errada. Porque tem muita gente ganhando muito dinheiro, jogando pouca bola. Mas assim, coisas do mundo das atividades. Algumas evoluíram, outras evoluíram. Mas Tarcísio inevitavelmente foi o melhor jogador de todos e talvez de Juazeiro. Não desprezando os outros que também teve grandes jogadores lá em Juazeiro, mas com certeza Tarcísio foi um deles. Nicásio tem seu valor, foi quem mais investiu. Nicásio foi o famoso da família. Foi quem mais acreditou, né? Porque Nicásio não jogava, aliás, por dinheiro, ele jogava por prazer. É claro que dinheiro faz parte da vida da gente, a gente precisa dele para sobreviver. Mas Nicásio é um viciado por bola. Então, para ele, jogar bola era brincadeira, né? E ganhando dinheiro. E, aliás, todos lá em casa, todos sempre gostaram de jogar bola desde o meu pai, né? Mas eu, particularmente, eu só via futebol como uma brincadeira, como um entretenimento. E quando via a tristeza daquele povo jogando bola liso, né? Pagando para jogar, e eu disse, não, nessa vertente aí eu não vou não, vou atrás de outros rumos. Graças a Deus, estou aqui, mas o futebol não saiu de mim, né? Depois que eu me aposentei, caí na graça da crônica esportiva e estou aqui hoje fazendo parte da PCDEC e o futebol está no sangue, está na veia. Tá aí o nosso querido Nilo Facundo, né, bem humorado, batendo esse papo com a gente. Muito tempo não estava, né, não está aqui na região do Cariri. E aí, enfim, para o irmão Tarcísio, o Nicásio é inevitável, foi o mais famoso. Inclusive, o Nicásio tem história para contar, vai participar aqui com a gente. Tá, fim de dúvida, Fabiano? Eu não sei, eu não vi os três. Mas eu confio no olho do irmão, né? Do irmão dele, né? Então eu acho que pode ter sido o Tarcísio mesmo, mas eu não posso dar minha opinião. Nicásio, um abraço, meu querido. Nicásio está devendo uma visita para a gente aqui, para poder participar conosco, que a gente resgatar um pouco a história belíssima do nosso querido Nicásio, que inclusive todo ano é homenageado em João Pessoa, aquele time do Botafogo que venceu o Flamengo do Zico lá no Maracanã por 2-1. Acho que foi antes do Mundial ou foi depois do Mundial de 81, não recordo agora. Mas foi ali pertinho e aquele baita time de Zico, né, que era quase imbatível no Maracanã, o Botafogo da Paraíba foi lá e venceu. O Nicásio estava naquela equipe, até hoje tem homenagens para aquele elenco lá em toda a Paraíba, principalmente em João Pessoa. Bom, mas vamos mostrar a foto aí que a gente tinha falado aqui para o Fabiano. Mostra a foto aí, pesada, rapaz. Olha aí que turma. Inclusive tinha um Papa, Fabiano. O Papa é o Silvio Carlos. Silvio Carlos, está ali o Silvio Carlos. Meu amigo, eu não sei como é que essa foto carregou, não. Pois é, Silvio Carlos, Júlio Salles, o Wilton Bezerra, o Tom Barros, Gomes Farias, me falhou agora a memória do senhor que está ali sem a máscara preta, me deu um branco agora. E o Moés Loyola, que inclusive foi prefeito aqui de Campos Sales por 2 mandatos, já foi deputado estadual também, um baita do narrador, né? E são figuras emblemáticas da nossa crônica esportiva. E com detalhe, viu, Fabiano? Todos aí, pelo menos o Silvio Carlos não, porque o Silvio Carlos foi presidente do Fortaleza, presidente da Confederação Brasileira de Futsal. Mas, por exemplo, Tom Barros, Júlio Salles, o Wilton Bezerra, Gomes Farias e Moés Loyola estão ainda em plena atividade no rádio esportivo, o Wilton ainda na TV, e é bacana da gente ver essa imagem. E confesso que fiquei assim emocionado por ver, porque muitos desses caras a gente referências, já viu né? Antes. É verdade. Referências nossa, a carreira toda, enfim, muito legal. Muito, muito legal, os caras assim, bastante simpáticos. Quer ver a turma do Cariri? Olha a turma do Cariri que estava lá também acompanhando. Essa turma foi carregada, essa viagem teve de tudo, viu? Celso Lima, Toninho Vieira, Cicinho Gonçalves, nosso querido delegado Cicinho Gonçalves, aí eu, Flávio Pinto, o Alano Maia, J. Luiz e o Nilo Facundo, né, a turma aqui do Cariri que esteve lá no Encontro Estadual de Cronistas Esportivos, lá no Hotel Amoarama, neste final de semana, sexta e sábado, no Hotel Amoarama, em Fortaleza. Fica aí, então, o registro, tá certo? Bom, deixa eu pegar aqui rapidinho para a gente encerrar esse primeiro bloco, que a galera tá doida para saber sobre o Icasa. Bota ali as mensagens aí, meu querido Kleber. Rochelle deixando boa noite. Parece que deu tudo certo para a Ana Romeirão ser liberada. Agora sim terá uma inauguração com o jogo oficial. Bate-bola também. O Celso Lima está ali. Só aí. Gilberto Santana também, deixando boa noite para ele. Obrigado. Cadê aqui? Abraço também o companheiro, olha, o Fabiano Rodrigues. Celso Lima.
Grande Celso Lima. Edson Alves, deixando boa noite aqui do bairro João Cabral, ansioso para a estreia do maior do interior, no novo Romeirão. Eloy Cordeiro, o jogo vai ser que horas do Icasa do Romeirão? Deve ser 4 horas. 4 horas. Deve né? ter essa mudança também do horário. Pronto, 4 da tarde, tá bom, Eloy? Um abraço para você. O Leandro Mendes jogou muito no Cearense, agora foi dispensado. Tem alguma explicação? Essa é a primeira pergunta para o Fabiano, então daqui a pouquinho. Agora não, vamos lá. Carlos Levi, qual horário do jogo foi respondido, né? O Icasa recebe quanto desses milhões da CBF? Tá? Todo mundo quer saber desses milhões da CBF. Fabiano. Eu também. Eu também, né, Fabiano? Éder Leonardo aqui, deixando o diretor de futebol. Não tem nem coragem de usar a camisa do clube para fortalecer a marca. Aí, Fabiano. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí foi longe. Apelou agora. Carlos Neto, deixando boa noite. Essa dupla é pesada. Me diga quem será o G4 do grupo do Icasa. Verdão tem chance? Tomara. Tem chance, Fabiano, na sua opinião? De quê? De classificar? Vamos brigar. Nós não somos os favoritos, mas vamos brigar sim pela vaga. O cara também não é favorito cearense, não. Né? Pois é, chegamos. Né? Mas assim, é isso. Eu acho que assim, dos 8, tem 3 times que são favoritos para as 3 vagas. Por uma questão econômica. Retrô, América de Natal e Souza. Eu acho que a gente briga pela 4ª vaga ali. Pois é, e de repente, deu liga nas 4 linhas, a gente já viu isso acontecer. Quem não lembra daquele caso de 2012 que teve despejo, salário atrasado e tudo, foi vice-campeão brasileiro. Isso pode acontecer, né? Carlos Neto aqui, o Marcondes também deixando boa noite pra gente, mandando um abraço aí pro Fabiano, perguntando aí por que o Leandro Mendes não faz mais parte do elenco do Icasa. Daqui a pouco o Fabiano fala sobre isso. O Antônio Gouveia também deixando aqui o boa noite, falando aqui do jogo oficial da Arena Romeirão, parabéns aí pro programa. Eu sou Antônio Elias, de Salvador, na Bahia, mas sou daí de Juazeiro, torcedor do Icasa. Um abraço pro Antônio, pro Elias. Antônio Elias está lá em Salvador, um abraço pra galera de Salvador. Gilson Alves, boa noite. A região está sendo bem vista por nossos treinadores Jorge, Raimundinho, Washington e agora o Lamar, bem lembrado aí pelo nosso querido Gilson Alves. O Edson Alves também acredita que o Icasa estreia com a vitória contra o Globo. As coisas vão se encaixando para dar certo. Se o Atlético Cearense ascendeu a Série C, porque nós também não podemos, né? Podemos ter história e podemos e não, aliás, se eles puderam, né? Porque também nós não. Entendi. Por termos história e tradição. Tá certo. Entendi aqui agora, Edson. Você deu uma fugida aqui na pontuação. Rivaldo Lobo, ansioso aqui para a grande estreia do Icasa. Parabéns pelo programa. Francisco Everson também deixando aqui. Boa noite. Quando começa o segundão no estadual? 8 de maio, tá? A data está ali naquele fim de semana de 8 e 9 de maio. Tá bom, Everson? Bom, só aqui no finalzinho do primeiro bloco, a gente vai girar daqui a pouco, falar sobre Icasa, muito sobre Icasa. O Fabiano também vai responder perguntas aqui. Deixa eu só destacar aqui o nosso querido Gilson Alves Feitosa, que é presidente da Liga Desportiva Barbalhense Barbalha, deixando um recado aqui. Tem aí uma nota que o convite da Prefeitura, ao lado da Secretaria de Esportes, né, que está aí convidando, o pessoal da Liga também, convidando aí os dirigentes de clubes e atletas da cidade de Barbalha para participarem do lançamento do calendário esportivo. Vai ser dia 13 de abril, às 18 horas, na quadra dos Céus, lá no Parque da Cidade, tá bom? Então, o lançamento do calendário esportivo de Barbalha 2022, portanto, no dia 13 de abril, às 18 horas, na quadra do Céu, lá no Parque da Cidade. Convite aí da Prefeitura Municipal, Secretaria de Esportes e a Liga Desportiva Barbalhense, tá bom? Hoje é dia 11, né? 12, então quarta-feira, portanto, 18 horas, pessoal aí convidado a fazer parte desse lançamento do calendário esportivo do município de Barbalha. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta falando muito sobre Icasa, lembrando que ainda tem Guarani, o técnico do Guarani, Bruno Monteiro, fala com a gente aqui no replay, tem também a apresentação do Cariri de hoje na Série B do Campeonato Cearense de Futebol, enfim, tem muita coisa bacana para rolar, se liga aí. Edilan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais e toda linha esportivas e colegiais, brindes em gerais e olha só, o nosso bordado é computadorizado. Edilan Máquinas, aqui você tem qualidade visual. Espaço de Dança Aline Silva. Venha dançar, treinar e se divertir com a gente. Aulas de alongamento, fit dance, treino, hitbox, balé infantil,
K-pop, infantil e juvenil, aerodança melhor idade, dança do ventre, atividades circenses e ginga capoeirinha. Matricule-se em uma de nossas turmas através do telefone 996 80 2523. Espaço de Dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, em Crato. Você é amante do futebol? Eu lhe convido a se inscrever no nosso canal Replay com Tony Souza. Curta e compartilhe. E também para seguir o nosso Instagram. Toda semana, vídeos novos para vocês. Bom, vamos falar aí, rapaz, que hoje é segunda-feira, o Replay você já sabe, e hoje você pode aproveitar o Replay se deliciando com a melhor pizza da cidade. E se liga numa imagem bacana, bota a imagem aí, Kleber. Essa imagem é show, olha aí, a imagem da pizza deliciosa da pizzaria Hamburgueria Uval, que fica ali no cruzamento da Avenida Carlos Cruz com Todos os Santos. Então aproveita, você pode pedir a sua pizza. Olha, o ambiente super aconchegante. A galera vai lá para a pizzaria do Val. O Val aproveita. Oi? Valdemar manda que horas a pizza? Valdemar? Tô com fome. É Valdemar, olha aí, rapaz. Nunca mais tinha chamado. Pois é, rapaz. Nosso querido Val tá lá e bota lá o telão, a galera fica toda assistindo, comendo pizza. Mas comendo chega que horas, gostoso. Tony Souza, a Pois pizza? É, rapaz. Val, olha aí. Bora, Val. Olha aí, tá vendo aí, Val? A pressão. É porque ele torce Guarani, aí ele fica com esse negócio de manda pizza, Val. Manda pizza, que o Fabiano tá querendo a pizza, Val. E olha, você pode aproveitar essa pizza bacana, você pode ir para esse ambiente aí, ó, super aconchegante, legal, com sua família, com os amigos, para comer aí as melhores pizzas, hambúrgueres, tem lá um cardápio super bacana, mas também você pode ligar para que possa receber em casa. Tá aí o telefone na tela, 98842-9514, 98842-9514, esse é o telefone da pizzaria Hamburgueria Uval. Amanhã é fechado, é feriado para eles, é folga. Na terça-feira é folga, mas na quarta-feira eles retornam e aí vem com a promoção, que é a pizza G, GG e Extra GG, e você ganha um refrigerante. Então você compra a pizza G, GG e Extra GG, nunca vi um negócio desse com pizza, mas lá no Val tem. Então você aproveita, pode pedir essa pizza e ganha um refrigerante, promoção de toda quarta-feira na pizzaria Hamburgueria Uval. Tá aí também o telefone para você, 98842-9514, pizzaria e hamburgueria Uval. Vamos falar agora do nosso querido Val da Perboni. Abraço pro Val. É muito Val nesse Val, é Val na pizza, é Val com a pizzaria e é Val com fruta, faz um suquinho para comer com a pizza. Pois aí você pega ali, escolhe a fruta. Você tem que aprender a fazer o merchan, assim, contextualizando. Pega a pizza do Val, mete um suquinho de laranja do Val, é tudo do Val. É cheio do Val. Eu vou contratar esse garoto de propaganda aqui para fazer do Val pro Val. Olha só as imagens das frutas, legumes e verduras da Perboni Brasil. A Perboni fornece há 30 anos as melhores frutas, verduras e legumes do Brasil, além da credibilidade, preços competitivos, atendimento qualificado e inovação no segmento. Fornecedor oficial das frutas e legumes para o Icasa. Meu amigo, é fraco não. Você comprando os produtos da Perboni Brasil, você acaba também ajudando o Icasa, porque é um dos parceiros do Icasa, né? Então, olha, lá você tem ainda um mix importado e nacional necessário para o suprimento da sua loja. Atenção, se liga aí, tá bom? Faça uma visita, Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável, filial fica na Ceasa de Barbalha, ali na Avenida Leão Sampaio, 2225. Telefone está aí na tela, olha, se liga aí, 3532-2722, tem também o 3532-2678 e ainda o 99918-8131, tá ok? Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável. Você aproveita, você tostou de casa que compra frutas da Perboni Brasil, legumes, verduras, acaba ajudando também o time de casa. E a Perboni geralmente faz parceria com os clubes daqui, né? Não sei se fechou com todo mundo, mas já foi parceiro do Guarani, parceiro do Barbalha, do Crato, do Campo Grande, está sempre fazendo parcerias aqui com as nossas equipes, a Perboni Brasil, tá bom? Um abraço ao nosso querido Val. Então, vai lá, compra fruta na Perboni do Val, faz o suco para comer a pizza do Val. Do Val. Tudo certo.
Tá tudo certo. E haja Val nesse programa, viu? Tá bom demais. Se você é Val, tem algum... Pode anunciar aqui. Pode vir para cá que tá tudo certo, viu? Se não é Val, também vem. A gente dá um jeito, tá tudo certo. Inclusive o Lacerda, abraço Lacerda. Lacerda em breve tá entrando com uma parceria aqui com a gente. Vai virar Val. Não é Val não, mas vai ser Lacerda Val. Tá tudo... Pode vir, viu, Lacerda? Não é só Val que chega parceria aqui com a gente, não. Vamos falar aqui do Verdão, falar aqui do time de casa. Se inscreve aqui no canal no YouTube, se você não é inscrito ainda, se inscreve aqui, galera. E segue a gente lá no Instagram. Replay com o Tony Souza, sempre trazendo novidades para você. Vamos falar do Verdão do Cariri, que vai jogar no Romeirão. Falta apenas a modificação da CBF. É isso, Fabiano? Os laudos foram conseguidos, muita luta, né? De todos os setores no Icasa, todo mundo trabalhou, até o treinador, o Sidney Moraes, usou da sua influência, diretoria, enfim, todo mundo trabalhou bastante, mas graças a Deus hoje a gente teve a confirmação, né, que o jogo vai ser na Arena Romeirão, e agora é só os trâmites burocráticos, né, para que a CBF possa fazer a mudança, Mirandão 3 da tarde para a Arena Romeirão 4 horas da tarde do domingo, a carga de ingressos ser solicitada e a gente começar, inclusive, a vender, acho que mais tardar na próxima quarta-feira. Esses ingressos devem estar aqui em Juazeiro e essa venda começar. A gente está muito ansioso, Tony, em termos de clube, né, de estrear na Arena Romeirão, mas financeiramente também. E aí eu já coloco assim, claramente para o torcedor essa necessidade de comparecer a todos os ingredientes possíveis de ter esse jogo, de ter essa estreia do Icasa na Série D, de fazer dessa nova Arena Romeirão realmente um 12º jogador. Mas financeiramente, Tony, é muito importante que o torcedor do Icasa esgote a carga de ingresso, porque de fato o Icasa passa por uma crise financeira muito grande, com bloqueios na justiça, com muita dificuldade. A gente na montagem do elenco teve muita dificuldade financeiramente falando, então acho que é importante demais que o torcedor, que tanto cobrou e com razão por um time bom, e a gente está tentando fazer o possível para ter um time competitivo, mas que a torcida possa, depois dessa Série D, bater no peito e dizer, nós pagamos esse time, o Icasa contratou e a torcida pagou. Então a gente está muito confiante nisso tudo também, Tony. Dois jogadores chegaram esse fim de semana, né? O Jaquinha e o Leandro Cearense. Leandro Cearense. Quantos jogadores já foram contratados, Fabiano? 11 jogadores. Ou seja, um time. Um time. Mas de todas as posições. Engloba tudo. E ainda existem algumas carências. A gente foi reformulando na medida que o tempo foi passando, que algumas situações foram aparecendo, porque de fato a campanha do Cearense não foi a que se esperava, né? O time fez um bom jogo na Copa do Brasil contra a Tombense, mas não conseguiu passar. E era claro algumas carências, algumas necessidades, sejam por ordem técnica, o que é absolutamente normal, ou não, mas essas mudanças eram necessárias. A gente fez com muito critério, né, principalmente eu e o Sidney Moraes nessa montagem, a gente estabeleceu alguns critérios, o primeiro deles era financeiro, muitos jogadores que a gente queria realmente contar, mas que infelizmente por uma questão financeira não pudemos trazer, mas trabalhamos muito para que trouxéssemos boas opções dentro do que o mercado oferecia e dentro do que o Icasa podia pagar. Eu posso falar para você, Tony, que com todas essas contratações, nenhum jogador hoje no elenco do Icasa ganha mais do que o maior salário do cearense. Então, assim, a gente mantém uma política de pé no chão, de trazer o jogador bom e barato para manter uma folha baixa, mas tentar dar mais competitividade. E Fabiano, a gente sabe das dificuldades, inclusive a gente falou aqui, Celso Lima estava aqui comigo na segunda-feira passada, e a gente falando dessas dificuldades, inclusive que a Justiça estava entrando em contato, inclusive, com patrocinadores, nessa questão até de bloquear, ou seja, até aquele cano de escape que o Icasa tinha, estavam botando o dedo no suspiro ali para atrapalhar. Né? E a gente sabe que todo mundo está querendo o seu direito, a gente entende, mas se o clube parar, é ruim para todo mundo, Sim. Não só para o clube, mas para quem também tem para receber. E aí eu te pergunto, você sabe que o Icasa acabou tendo essa dificuldade que você cita agora. Você tem uma ideia, dá para mensurar aqui, ou pelo menos numerar, quantos jogadores o Icasa perdeu, que chegou a tentar, chegou até ter um acerto verbal, e aí depois disse, não vou mais, ou não atendeu mais telefonema. Dá para numerar hoje aí? Não sei, mas teve muito, sabe? E assim, de todas as formas, Tony. Teve jogador que foi buscar informação do Icasa com colegas do Icasa e acabou desistindo.
Teve jogadores que, tipo, ganhava 10, 12 mil, a gente tentou trazer para o nosso teto de 4, 5, 6, e a diferença era muito grande. Tem jogador que vê a Série D ou o próprio Icasa, né, como uma coisa menor e aí espera uma coisa melhor. Então, assim, teve de tudo. A gente sofreu de um tudo, realmente, para montar esse time. Mas, assim, é algo esperado. A gente está reconstruindo, não só eu, o Sidney, a comissão técnica, a diretoria, todo mundo está trabalhando dentro do Icasa para reconstruir uma história que já foi muito bonita. Antigamente, todo mundo brigava para jogar no Icasa. Hoje não é mais assim, mas a gente trabalha para que isso possa acontecer num futuro próximo. É para isso que as pessoas que estão chegando no Icasa estão trabalhando, para que agregue-se cada vez mais, que as pessoas possam entender que o Icasa vive um melhor momento, que está tentando arrumar a casa, que não é fácil com tanto recurso bloqueado. Todo torcedor do Icasa, toda a imprensa, via 2022, Tony, como o ano da redenção. O Icasa tinha Copa do Brasil, voltava ao Campeonato Brasileiro, passava a ter um recurso que não tinha em outros anos, ou seja... Inclusive tinha ganho na justiça esse negócio dos milhões, 50 isso, milhões. Então, assim, e poderia receber a qualquer momento. Era o ano. E, de repente, o Icasa não colocou R$1 da Copa do Brasil no bolso, não colocou R$1 da cota da Série D no bolso, não colocou R$1 do Campeonato Cearense. Parece que saiu uma laminha no Cearense ainda, mas bloquearam o restante. Então, assim... Era para ser um ano de fartura e está muito complicado. E mesmo assim, quer dizer, nós estamos ainda em abril e a diretoria deve o mês de março para os jogadores. Ou seja, está praticamente em dia. Os dias trabalhados de dezembro, o janeiro e fevereiro foi pago. Para alguns jogadores, fevereiro, é verdade, outros ainda estão em débito. Mas assim, para quem não colocou R$1 no bolso do que tinha de recurso, Tony, acho que isso é um milagre, isso é um trabalho que tem que ser destacado da atual diretoria do Icasa. E aí, esses dinheiros da CBF vocês estão trabalhando sem contar, porque assim, é uma coisa que ninguém sabe ainda. Por isso que eu falei da renda, da importância da gente ter uma boa renda domingo para tocar o clube. Porque como você falou, as causas trabalhistas, elas impedem hoje o clube de funcionar. E da mesma maneira que tem pais de família que deixaram o clube, que não receberam o seu dinheiro e tem total legitimidade em cobrar aquilo que o clube deve, por outro lado, hoje existem pais de família que querem sustentar as suas famílias e têm dificuldades porque não conseguem, porque o clube está inviabilizado com tantas causas trabalhistas, com tantos bloqueios, na verdade. Bloquear 100% eu acho um crime. É um crime que se faz com o Icasa, quando você pega todo o recurso do clube e bloqueia. Porque você leva aqueles pais de família que lá estão ao desespero também. Como é que vai fazer? Né? O time tem que andar. Né? Se parar, se fechar, quebrar, vai ser pior. Olha, a gente recebeu aqui do meu amigo Celso Lima, um abraço para ele mandou aqui para mim, sobre a questão dos números, né, referente aos ingressos. Tem uma cota de ingressos que será vendida essa cota a R$20, meio ingresso, ou aliás, a meia entrada, né, para estudantes. Mas são R$40 o preço total, né, Fabiano? Único, né? Preço único de R$40. Tem R$100 para camarotes, que a galera quer ficar ali no ar-condicionado, enfim, pode pagar R$100 para ir para o camarote. Mas tem meia entrada no ingresso de R$40, meia entrada a R$20, né? Isso, e são 1.000 ingressos com preço de meia entrada. Sim. A informação que ele deu aqui, 6.900 ingressos a carga aqui para o torcedor. Então, se o torcedor conseguir fechar, e a gente sabe que tem condição de fechar, que há expectativa de ver esse jogo, e aí tem essa jogada aí também. É o primeiro jogo oficial desse novo Romeirão. A gente teve um jogo de inauguração, que inclusive foi bem questionado, diga-se de passagem, aqui mesmo, você que está acompanhando a gente questionou, né? A gente fez enquete, 75% dos torcedores que entraram lá no nosso Instagram e votaram na enquete não gostaram nada daquele jogo da inauguração, mas a galera foi, curtiu, vibrou, apoiou, mas oficial, o primeiro jogo do Romeirão é o jogo do Icasa com o Globo no próximo dia 17. Então, tá aí, olha só quantos ingredientes, né, para que você possa ir. Primeiro jogo oficial do Romeirão, Icasa estreando na Série D do Campeonato Brasileiro, pode ser a primeira vitória do Verdão nesse resgate, dessa tentativa de conseguir mais um acesso, de voltar à Série C do Campeonato Brasileiro, voltar a ser notoriedade em uma competição nacional. Então é importante demais que o torcedor possa ir, possa estar em bom número para esse jogo, R$40
preço único do ingresso. Fabiano, agora aquela pergunta que não quer calar, vários torcedores já perguntaram, e o Leandro Mendes? O que aconteceu com o Leandro Mendes? Pois é, eu nem sei direito o que falar sobre o Leandro Mendes, né? Porque a gente terminou o jogo treino sábado e ele me procurou, perguntou se eu estava na minha sala e ele estava insatisfeito, ele voltou da Oeirense, treinou 4 ou 5 dias, se mostrou insatisfeito com a situação ali interna, né? E está deixando o clube. Assim, eu tenho um profundo respeito, eu sempre tive uma relação muito boa com o Leandro Mendes, até antes de ser diretor, inclusive. Concordo que ele fez um baita campeonato cearense, é um jogador extremamente identificado com a torcida, mas é algo que a gente procura ainda entender o que de fato aconteceu. Mas é uma lacuna que se deixa, porque é um jogador que, como eu disse, foi muito bem, que tem essa identificação, e num clube isso é difícil, né? E o Leandro Mendes construiu com a sua qualidade, mas infelizmente as coisas caminham mesmo para um final. Ele chegou até, inclusive tem imagens aí do Leandro Mendes, que marcou gols aqui, e vê esse abraço aí do Leandro Mendes com o técnico Sidney Moraes. Algum problema dele com o Sidney? Chegou a ter algum momento? Não posso falar, quem tem que falar aí é o Leandro, o próprio Sidney, mas eu não posso falar. Estou pouco tempo no clube, e o maior tempo que eu tive no clube foi um período de folga dos jogadores. Então, assim, do dia a dia e esses dias de treino, o Leandro estava no Piauí. Eu não posso falar de nenhum tipo de animosidade entre os dois. Não. Aí, assim, eu nunca senti, para falar a verdade, no Campeonato Cearense, a gente observava, inclusive, assim, para mim, o Leandro Mendes, no Cearense, talvez tenha sido o jogador mais regular no Campeonato Estadual. Se destacou também na Fares Lopes, né, que o Icasa foi campeão. Foi um dos remanescentes da Fares Lopes, veio para o Campeonato Estadual e aí o torcedor esperava muito, tanto é que o torcedor já enchendo aqui o chat, querendo saber sobre a questão do Leandro Mendes, né, jogador então que vai ser rescindido o contrato ou emprestado, já tem uma definição? Eu falei com ele até agora, antes de começar o programa, para saber exatamente, depende da diretoria, né, é uma coisa que já salta um pouco a minha autonomia no clube, mas o presidente deve resolver isso amanhã, financeiramente já não é mais comigo. Uhum. E aí, no caso, o Jaquinha vem para o lugar do Leandro Mendes? Não, o Jaquinha já estava no projeto, era um jogador que já era para ter chegado, inclusive, há muito tempo, teve um atraso na chegada do Jaquinha, bem grande, inclusive. Seria um jogador para brigar depois da posição. E assim, o atraso do Jaquinha prejudicou bastante, inclusive, o nosso planejamento, porque o Cine está treinando com o Denis, que é ponta de ala esquerdo, porque estava o Leandro emprestado para o Oeirense e o Jaquinha não chegava. Então esse atraso do Jaquinha atrapalhou muito. Eu não sei nem se fisicamente o Jaquinha terá condição de estrear no domingo, talvez fique apenas como opção, mas era de fato um jogador que vinha para brigar com o Leandro Mendes. Fabiano, o Sidney teve participação direta em todas as contratações desse elenco. Como foi assim, o critério para a montagem do elenco, apesar das dificuldades que a gente sabe que... A gente uniu os bancos de dados, meu e dele, e ficamos horas no a gente brincava que não tinha hora para sair, era só para chegar. A gente almoçava por lá, tomava café por lá. E o critério, assim, foi, primeiro, claro, financeiro, né? Jogadores que a gente via que tinha a condição financeira de se adequar à nossa realidade. Banco de dados do Fabiano, banco de dados do Sidney, perfeito, encaixa aqui na posição, características ok. Aí a gente passava a ver jogos inteiros desses jogadores para saber do atual momento. Depois uma terceira fase era ligar para os treinadores, os últimos treinadores dos jogadores, para saber como eles estavam no dia a dia. E aí sim a gente iniciava uma negociação. Por que tudo isso? Porque como o orçamento é curto, Tony, a gente não tem como errar. E contratação, a gente sempre vai errar, né? Sempre há uma margem de erro em contratação. Nunca se faz uma reformulação como que a gente está fazendo e se acerta 100%. Então a gente tenta minimizar o que for possível de erro. E esses foram critérios que a gente tentou adotar para que a gente pudesse ter os jogadores mais próximos do que a gente queria. Porque uma coisa que não aconteceu no Cearense, a gente tentou fazer agora. Jogadores com a característica que o Sidney gosta de jogar. Então são alas bem agudos, são zagueiros altos, são jogadores de meio que têm capacidade e vigor para fazer intermediária, centroavantes com mobilidade, jogadores de ponta rápidos e que desempenham várias funções no ataque. Então, assim, tudo isso foi
foi adotado como critério para poder fazer a contratação e para entregar para o Sidney jogadores que ele gosta de trabalhar. Inclusive teve um jogador que a gente tinha muita esperança nele, me falha agora a memória, talvez você vá me ajudar, no meio campista que veio para o Cearense e que acabou não sendo aproveitado. Acho que era Roger, né? Que não foi aproveitado. E nos treinos, ele parecia não ser aquele jogador de intensidade. Teve um jogador também, agora nesse jogo inaugural, do Romeirão, que esteve jogando, entrou no segundo tempo, agora vai me falhar o nome do jogador, inclusive fez umas jogadas ali. Não me pareceu ser um jogador intenso, assim, com muita intensidade como o Sidney gosta. Mas é um jogador que pareceu ter qualidade com a bola no pé, mais de distribuição. Sinceramente, falhou agora a memória. Ele entrou no segundo tempo, deu um banho no cara lá. O Matheus Brito. Matheus Brito. A gente está emprestando ele hoje para o RT de Minas. O RT de Minas. Está sendo emprestado. Mas é um jogador que tem contrato... Que tem contrato, mas também não teve oportunidade, está aí desde o Cearense, então não adianta também estar travando a carreira, né? Então a gente está liberando o atleta por empréstimo. Inclusive, nessa linha que eu estava dizendo, assim, é um jogador que parece não ter a característica do Sidney. No Cearense aconteceu muito isso, né, Tony? Das contratações serem ali contratações para formar o elenco, as pressas até, eu entendo demais a diretoria e o próprio Sidney, que teve dificuldade de montar. Mas agora, apesar da época não ser uma época tão boa, porque os estaduais estavam em andamento e a gente via nitidamente empresários, jogadores esperando coisas melhores para fechar com a gente já próximo da apresentação, ao mesmo tempo que tinha essa dificuldade, pelo menos a gente teve mais tempo para olhar o mercado, para analisar com calma, para fugir do campeonato cearense, e aí vale uma explicação para o torcedor que tanto pediu alguns jogadores do Cearense. Infelizmente ou felizmente, para quem vai disputar, a Série B cearense vai ser a mais cara da história. É verdade. Tem times que têm muito dinheiro. Então, jogadores que estavam no Cearense da primeira divisão estão recebendo propostas muito fora da realidade do Icasa. Então, o Icasa não tinha como disputar com as equipes que disputam a Série B do Cearense. É uma verdade. Eu não tenho pudor nenhum de admitir isso. Então, o que fizemos? Fomos para fora do estado. Fomos olhar jogadores fora do estado do Ceará, que vai demandar um dinheiro maior agora de transferência e tal, mas se você diluir isso no salário do jogador até outubro, quem está assinando todo mundo até outubro, confiando que vai longe na Série D, mas já imaginando a Fares Lopes também, vai ficar bem mais barato do que se a gente fosse disputar no mercado os jogadores que estavam na Série A. Então, até isso teve, né? A gente tentou vários jogadores, vários do estadual, perdemos vários. A gente tentou jogadores cearenses que não estavam aqui e acabou perdendo também. Para citar o exemplo, a opção antes do Jaquinha era o Zé Carlos do Floresta. Você chegou a acertar, estava na Luverdense, chegou a acertar comigo verbalmente, mandei pré-contrato, ele começou a não assinar e hoje estreou, inclusive anteontem, no Atlético Cearense para disputar a Série C. A gente não tinha como o poder de disputar jogadores no mercado, não tem essa condição financeira e por isso a gente perdeu várias boas situações. Que fica complicado. Na semana passada, alguns questionamentos aqui sobre a questão do marketing do Icasa, né? Como o Icasa conseguir reforçar os cofres, trabalhando muito essa questão do marketing. Existe hoje essa atuação do marketing, buscando recursos junto a patrocinadores, empresas, ou daqui ou fora? Também. Existe esse trabalho e acho que a Arena Romeirão também vai ampliar. A gente tenta, não é o nosso setor, mas o futebol navega em todas as áreas ali, então a gente tenta inclusive incrementar isso. O Icasa precisa aumentar o leque de produtos a serem vendidos, e não é só o patrocínio na camisa, mas, por exemplo, hoje você tem um Romeirão com camarote, então você pode vender camarotes para uma empresa, um camarote fechado para um jogo, e dá a condição da empresa de ter ali um público móvel ali, ou fixo no caso, de sei lá, 5, 6 mil pessoas, para aquela empresa fazer uma ação de marketing dentro, ter um camarote. Tudo isso gera uma renda nos jogos do Icasa e é preciso a gente se estruturar também para chegar nesse nível. De repente você vende 4 ou 5 camarotes desse e você paga a despesa do jogo. E toda a arrecadação ali é 100% do clube. O Icasa precisa se organizar, a gente está tentando nessas áreas também organizar o clube para aumentar a receita. Afogados, América de Natal, Crato, Globo, Icasa, Retrô, Souza, São Paulo, Cristal. Quais são os 3 favoritos que você coloca? Quem? América?
Pelo poderio financeiro, América, Retrô e o Souza, porque o Souza fez Copa do Brasil, Copa do Nordeste, não teve essas rendas bloqueadas como a gente teve, então tá... São os 3 que financeiramente estão ali em outro patamar. Eu acho que sim. O São Paulo Cristal está contratando, já está mudando com relação ao time do estadual. O Globo fez um bom estadual, foi até a semifinal, a gente já vai ter uma estreia bem difícil domingo, porque é um time que joga junto há muito tempo, né? E que também ganhou a Copa do Brasil, passou de fase, tem uma situação financeira até melhor que a nossa. O Crato é uma incógnita, né? Mas a gente sabe da força do Crato, sempre. Então, assim, é uma chave muito difícil. O Afogados, que apesar de brigar pelo rebaixamento no estadual, é um time também que começou a reformular, trouxe um treinador de fora, o Ito Roque. Eu acho que vai ser uma Série D muito complicada, muito difícil, de um nível muito alto. Por isso era muito importante a gente fazer o que está fazendo. Tentar não só qualificar o time, mas tentar em todas as posições, e isso ainda falta, ter pelo menos 2 jogadores em condição de ser titular. Para a gente acirrar a briga lá dentro internamente e ter sempre um time rendendo o máximo, com opções para o Sidney poder olhar para o banco e ter como mudar ali alguma coisa no jogo. Acho que esse é um ponto importante também. A gente não tem todo mundo ainda aqui com relação a isso, mas algumas situações encaminhadas para finalizar de fato o elenco. Já tem jogador que acertou e está faltando chegar? Não. Fora os 11, né, que já estão aqui, a gente tem situações encaminhadas para tentar preencher essas lacunas aí. Situação aí do Icasa, então, torcedor, que você possa chegar junto do Verdão. Compra o teu ingresso. Quando é que vai chegar a carga de ingresso, Fabiano? Eu acho que até quarta-feira. A gente esperou o máximo de tempo possível para poder pedir a carga, porque estava esperando a confirmação da arena, né? Então, a carga só foi pedida agora, no começo da noite. Deve ser confeccionado amanhã, enviado amanhã. Acho que quarta-feira deve estar começando a venda. Então, quarta-feira começa a venda, galera. São 6.900 ingressos, 1.000 ingressos. Segundo aqui meu amigo Celso Lima. Cadê? O Celso Lima passou aqui para mim. Deixa eu trazer aqui a informação que o Celso 1.000 ingressos de meia, eu vou lhe ajudar. 1.000 ingressos de meia. Pronto, 1.000 ingressos de meia, então R$20. Né? São R$100 para camarotes. Agora eu esqueci. R$100 camarote, galera. Não lembro agora quantos camarotes são. E aí R$40 o preço único para os ingressos. São 6.900 ingressos, então, para que o torcedor possa adquirir o seu ingresso, torcer pelo Verdão e, em casa, quem sabe, buscar a primeira vitória. Nós tivemos aí um jogo treino em casa contra a seleção do Exu. Do Exu, né? Um time amador lá de Exu. Foi 7-0? 7-0. Alemanha e Brasil. Tem uns gols aí, meu querido? Conseguiu? Pronto, veja as imagens. Já tem as imagens aí, inclusive imagens do Icasa TV. Né? Fábio Alves, grande Fábio Alves. Gente boa demais. O Fábio grande Alves. Profissional, claro, eu estou falando, né? Profissional, que ele é bem baixinho, meu querido Fábio. Um abraço para o nosso querido Fábio Alves. E a gente vê a movimentação aí. Fabiano, gostou do que viu? Eu acho que assim... nesse caso aí, o resultado é aquele que menos interessa. 7-0. Trio da FIFA, né? Você viu a arbitragem FIFA ali. Mal encarado, rapaz. Assim, eu acho que assim, claro, o placar já fala por si, né? Acho que tecnicamente foi um jogo treino que não deu para a gente mensurar a capacidade técnica da equipe, mas taticamente deu para ver muita coisa sim. Acho que o Sidney conseguiu ter proveito tático de posicionamento, é uma equipe que está, na sua maioria, tendo essa necessidade de entendimento de jogo. Aí o gol do Cezinha, que foi um dos destaques, aliás, tem sido um dos destaques desse início de preparação da gente. O Cezinha que fez um belo baiano pelo Docimel, está aí mais um gol dele. É um jogador muito rápido, que tem ótima finalização, tem se entendido bem com o Mandacaru ali na frente. Eu acho que assim, taticamente teve um proveito. Tecnicamente é claro que não, porque de fato a seleção do Exu se esforçou, foi festa para eles, foi muito legal, bateram fotos e tal, mas de fato faltou muito ainda. Eu acho que Cezinha e Rony, se você me perguntar os destaques, acho que foram os que mais aproveitaram esse jogo treino. 2 gols do Cezinha, 2 gols do Jonathan. O Jonathan também, muito bem. Um gol do Jonathan, ou do Rony, um gol do Leleu e um gol do Jairinho. Portanto, os autores dos gols do Verdão do Cariri. Ou seja, é aquela coisa, a gente está chegando à reta final para a estreia da equipe, serve para movimentação, serve aí para dar ritmo de jogo também.
já que muitos jogadores estão chegando agora. E, assim, tem algum jogador que você diga assim, ficou muito tempo parado, Fabiano? Não. A galera muitos estavam jogando. A maioria jogando. Claro, foi um dos critérios também, né? Jogadores que estavam estaduais. Então, assim, no máximo o cara foi para casa, passou uma semana, pediu para se apresentar um pouco mais tarde, mas, assim, fisicamente, o grupo está muito bem. Não está um ou outro que vai ter um pouco mais de dificuldade, o que é absolutamente normal. Mas eu acho assim, para a estreia contra o Globo, é o que a gente pode ter, da maneira que pode ter. Mas, ao contrário do Cearense, os jogos são domingo. Isso facilita muito, né, Tony? Porque você tem sempre a semana cheia para trabalhar, para treinar, para recuperar. E isso vai ajudar também. São 14 rodadas. A gente não vai ter o melhor em casa que podemos ter na Série D no domingo. Não. Vai ter um time que está se formando ainda, mas que a gente espera ser suficiente para vencer o jogo. Pelo menos uma coisa que eu tô louco para ver, que a gente não viu no Cearense. Mas aí, só para te desculpa, o que passou anteriormente era o Rony, lateral direito, titular do Ferroviário, o Campeonato Cearense todo, um belo jogador, na semana passada, que é uma das contratações assim que a gente acha que assim foi muito criativa da forma como foi, no mercado que ele tem, a gente conseguir trazer, acho que foi muito legal também. E uma posição tão criticada nesse Cearense, que veio o Baré e o Aaron acabou ficando ali como opção. E eu vou dizer que nós temos dois de características diferentes, mas de nível muito parecido. Que o Rony tem muita força e o Marquinhos foi o melhor lateral direito da Série A3 pelo Barretos. Muito bom jogador também. Jogava de ala no Barretos, com 3 zagueiros também. Então, eu acho que a gente, é o que eu te falei, a gente está tentando ter em cada posição pelo menos 2 jogadores com condição de ser titular para a briga ser boa. Em algumas posições já temos isso treinando, em outras tem que estar buscando ainda. O Aaron, ou Aaron, sei lá, continua no... Tá lá, vai compor o nosso elenco, é um jogador remanescente que já entende a didática tática do Sidney. Acho importante ter isso também. Ele entende a didática. Mas ele agora, por exemplo, ele tem 2 agora, baita concorrentes, né? Mas ele vai jogar... Que ele não era atacante? Ele é atacante. Ele é atacante... Precisa de espaço, né? E o Sidney entende que um ala tem mais espaço do que um atacante. Limita menos. O Aaron aproveitou talvez menos do que poderia o espaço que tinha no Cearense. Mas está lá, é bom jogador, é bom de grupo, é um bom menino o Aaron. O Aaron. Ou Aaron, não sei. O Aaron. Termina o treino, vai treinar cruzamento, treina finalização, viu? Porque você tinha tudo para ser artilheiro do campeonato esse ano. Porque o que o Aaron chegava... Numa jogada, a coisa mais linda, rapaz, uma velocidade, chegada de fundo. Aí na hora que ele voltar para cruzar uma bola, para finalizar, aquela jogadinha mais inteligente para dar o último passo aí. Aaron, escuta aqui o amigo velho, tá bom? Termina o treino, vai lá, treinar uma finalizaçãozinha, cruzamento. Você é novo, tem tudo para evoluir, viu, meu querido? Eu torço por você, viu, Aaron? Ou Aaron, sei lá. É Aaron, né? Eu não sei, de Benin, vamos lá, ver na África como é que pronuncia. Aaron, eu acaba disso, não é Aaron. Aí eu parece que é Aaron. Aí tinha aquele negócio, aquela frescura que a gente não podia entrevistar o jogador depois do jogo, né? Eu só vi isso nesse campeonato cearense. Aí quando eu procurava o rapaz tinha sumido, aí não consegui. Mas eu vou perguntar se é Aaron ou se é Aaron. Enfim, muita gente aqui deixando mensagem, muita gente aqui. Vai ter Série D no replay, a gente vai estar gravando os jogos para colocar aqui depois os melhores momentos, tá bom, galera? Então pode aguardar que a gente vai estar lá, lógico que a gente tem autorização, é uma competição da CBF, não podemos transmitir ao vivo. Se pudéssemos transmitir ao vivo, seria um prazer, mas infelizmente não poderemos. Pode não, Fabiano? Compra o direito, rapaz, o replay tá rico já. Aí perguntar a Cléber Augusto que tá rico. Solta essa grana, Toris. Pergunta a segunda. Para você ver se ele vai dizer que tá rico. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Judas Furtado. Disse que não vai ter mais amistoso antes da estreia, Fabiano? Não, tá em cima já. É domingo já, né? Tem um risco. O Dudu saiu do jogo treino sentindo. É só uma coisinha muscular e tal. O próprio Murilo. Então, tá na hora também. Essa é uma semana de pegar mais leve, de trabalhar mais tático mesmo, mas o que tinha que ser físico. Para esse fim de semana, então, é esse pessoal que está aí. Depois, dependendo da situação, pode ser que... já são 11, né? Esse pessoal que está aí já são 11. Então, é praticamente um time novo. Ótimo. Inclusive, aqui o Val tá mandando um abraço para você, viu, Fabiano? E as pizzas? Não... Aí, ó, por conta da sexta é fechado. Amanhã vai abrir, quer dizer que amanhã vai abrir, porque é sexta-feira santa, né?
Bem lembrado, nosso querido Val, sexta-feira da Paixão. Então ele disse que vai estar aberto amanhã. Então terça-feira está aberto a pizzaria Hamburgueria do Val. Só não respondeu a pizza, Fabiano. Eu conheço o Valdemar. Ô Val, ó, tá vendo aí? É Fabiano, viu? Fabiano Rodrigues. Por isso que eu prefiro o irmão dele, o Alexandre. Tá certo. Bom, a gente vai aqui para o rápido intervalo. Deixa eu só mandar um abraço aqui para a galera que está deixando aqui recado. O David está aqui, o Antônio Neto também está aqui com a gente. Diz que está no Rio de Janeiro, torcendo pelo Verdão do Cariri. Antônio Neto, um abraço. Tá bom? A galera do Cariri Diverso também por aqui, um abraço. O Eloy falando aqui de carteirinha. Aqui o Cariri, deixa eu ver aqui. O Edson Fernando também, Juazeirense, torcedor do Icasa em Nova Serrana, Minas Gerais. Um abraço para o Edson Fernando, galera de Nova Serrana, Minas Gerais. Domingos Sávio também aqui com a gente. Se fosse no Aldão, seria às 15 horas. Seria no Romeirão às 16 horas, 4 da tarde. Tem que mudar o horário. Eu até estava falando com a diretoria agora, assim, 15 horas no Mirandão, porque não tinha energia no estádio, né? Lá tá sem energia, mas na arena tem que ser 16 horas. Tá certo, então. Ele já tá, o Val também deixou aqui. O David, minha entrada somente com carteirinha, eu aceito a declaração. Só declaração para mim só de amor, Tony Souza. Foi profundo agora, o rapaz. Gildásio Furtado aqui, perguntando sobre o amistoso. Carlos Neto, já falamos. Denilson também por aqui. Pai, vai lá, meu querido. Domingos Sávio, a gente já falou. Cezinha jogou muito no Doce Mel, assisti todo o Campeonato Baiano pela TVE, tá dizendo aqui o Domingos Sávio. Jogou mesmo. Vidal, né? Confirmando aqui. Júnior Máximo, Fabiano em casa tem que contratar luva de pedreiro, né, Fabiano? Albino Souza também por aqui. Vai lá, Kleber. Levanta aí, vai passando. Deixa eu ver. Rony Alencar também está por aqui. Nada, kit sócio torcedor? Não sei de que. Falou, esse é outro setor. É, né? Outro setor. Vamos procurar depois saber aqui, tá bom, meu parceiro? Vicente Júnior, Fabiano eleva a credibilidade do Icasa e seu profissionalismo, soma de forma importante para o Icasa. Que Deus ilumine o trabalho do Icasa na Série D. Grande abraço para o Valeu, obrigado, Vicente. Amém, Vicente obrigado. Júnior. Um abraço ao nosso querido Vicente Júnior, Carlos Levi. Não gostou muito do atendimento lá não, viu, Fabiano? Da menina lá da recepção. Vou levar para o... Pronto. Passa a reclamação. Para a ouvidoria. O Hélito Soares, ele disse que deixou ser sócio torcedor pelo mau atendimento, rapaz. Vamos ter que corrigir esse atendimento lá no Icasa. O Hélito Soares, já passamos aqui o Hélito Soares, Albino Souza, fala aqui da camisa, mas que não tinha... Tony, pergunta a Fabiano se vai vir mais zagueiro. Carlos Levi ali, ó. Vai vir zagueiro, tem que vir, só tem 3. Aliás, o Matheus estava no Cearense, teve um probleminha pessoal, atrasou bem a chegada, está chegando agora à noite. Pronto. Mas tem que vir mais um zagueiro, pelo menos. O Matheus está chegando agora à noite. O Matheus era que estava no Cearense. Certo, então. O César Santana aqui, desejando mais uma vez boa noite, boa sorte para o Fabiano, torcendo pelo sucesso do trabalho. Valeu, César, meu parceiro. César Santana, torcida K, a galera da torcida K também aqui com a gente. Rodrigo, um abraço, tá bom? E já falaram aqui também do Leandro Mendes, Fabiano. Já acabou falando, inclusive, aqui do Leandro Mendes, tá bom? A gente vai para o rápido intervalo. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve aqui no canal, tá bom, gente? Se inscreve aqui com a gente, deixa o teu like, tá bom? Compartilha com a galera, avisa. E se você chegou e já tinha começado o programa, não se preocupa, depois a gente vai deixar o programa salvo aqui no YouTube para você ficar numa boa, tá certo? Muita gente assiste o programa depois. Então fica salvo aqui no YouTube e você pode aproveitar de uma forma legal aqui o programa Replay de toda segunda-feira, tá bom? Segue a gente também lá no Instagram. Tô doido para chegar a mais de 10 mil. Inclusive quero agradecer a você porque a gente chegou a mais de 1 milhão de visualizações e já ultrapassamos 1 milhão, acho que 2 mil, né? 1 milhão e 2 mil visualizações do canal no YouTube. Eu fico muito grato aqui para você que está sempre acompanhando a gente. Muita gente que acompanha o canal e não é inscrito ainda. Se inscreve aqui no canal, deixa a tua curtida. Se você quer ser um parceiro aqui do Replay, tá bom? Tem aqui o nosso... É aqui, né? É o outro lado. Pronto, é aqui. Tá certo agora? Pronto. É aqui o nosso WhatsApp. Tá certo? Você pode entrar em contato com a gente e a gente bate um papo, você ser parceiro. Ah, Tony, mas você não vai transmitir ao vivo, mas a gente vai gravar e vai colocar depois aqui os melhores momentos. Então a gente pode botar a sua logomarca no vídeo e depois destacar, né? Quando termina ali o vídeo, a gente sempre destaca os parceiros que estão conosco naquele jogo, naquela transmissão. Então, aproveita, mano. E se você quer mandar só um Pix, aproveita que o Pix é o nosso celular, 88997248778, tá bom? Daqui a pouquinho tem notícias do Guarani, tem notícias do Cariri
do Barbalha e tem mais também a pincelada do Icasa com o Fabiano Rodrigues, que está por aqui. Qualquer coisa, quer fazer alguma pergunta para o Fabiano, pode mandar para o chat, pode mandar para o nosso WhatsApp que a gente passa aqui para ele, tá bom? A gente volta já. Edilan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais e toda linha esportivas e colegiais, brindes em gerais e olha só, o nosso bordado é computadorizado. Edilan Máquinas, aqui você tem qualidade visual. Espaço de Dança Aline Silva. Venha dançar, treinar e se divertir com a gente. Aulas de alongamento, fit dance, treino, hitbox, balé infantil, K-pop infantil e juvenil, aerodança melhor idade, dança do ventre, atividades circenses e ginga capoeirinha. Matricule-se em uma de nossas turmas através do telefone 996 80 2523. Espaço de Dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, em Crato. Você é amante do futebol? Eu lhe convido a se inscrever no nosso canal Replay com Tony Souza. Curta e compartilhe. E também para seguir o nosso Instagram. Toda semana, vídeos novos para vocês. E aí, vamos com o nosso querido Val, lá da Pizzaria Hamburgueria O Val. E inclusive, destacar, a gente falou aqui no primeiro bloco, que ele estaria fechado na terça-feira e voltaria na quarta. Mas o Val já corrigiu, porque como tem a Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão vai estar fechada, então amanhã estará aberto sim a Pizzaria Hamburgueria O Val, para você saborear essa delícia aí. Olha só a imagem, aquela imagem que deixa você com água na boca. Olha que beleza. Então, aproveita, tá certo? Essa delícia que você encontra na Pizzaria e Hamburgueria O Val. Fica ali na Avenida Carlos Cruz, com Todos os Santos. Olha aí o ambiente aconchegante, super bacana, para você ir com sua família, com os amigos, se deliciar com a melhor pizza, os melhores hambúrgueres. Você conheça o cardápio lá do Val, que é show de bola. Pizzaria e Hamburgueria O Val. Carlos Cruz com Todos os Santos. Não está querendo ir para lá, está querendo ficar na comodidade da casa, está querendo ficar deitado aí assistindo o replay, numa boa e aproveitar a pizza? Tá aí o Disque Pizza, faz o delivery aí. 98842-9514, 98842-9514. E a promoção segue na quarta-feira, pizza G, GG e Extra GG, tá certo? Você pega e ganha um refrigerante, mas a promoção é na quarta-feira, tá? 98842-9514 é o telefone da Pizzaria e Hamburgueria O Val. Um abraço para o nosso querido Val. Agora a gente sai do Val da Pizza e vai para o Val da Fruta e dos Legumes. Inclusive, você falando aí que pode trazer o Val, o Marcondes mandou uma mensagem para mim, disse que pode trazer o Val das Tapiocas. Boa também. Tem o Val das Tapiocas. Boa. Aí ficaria o Val das Tapiocas, o Val da Pizza e o Val da Fruta. Excelente. Dá certinho. Mas se você quer frutas, verduras e legumes de qualidade, o local certo aqui no Cariri é o Perboni Brasil, que fica no Ceasa de Barbalha. Perboni Brasil, que está aí há 30 anos, olha só, são 30 anos, tá bom? Com as melhores frutas, verduras e legumes do Brasil, além da credibilidade, preços competitivos, atendimento qualificado e inovação do segmento. Tem mix importado e nacional necessários para o suprimento da sua loja. Visita Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável, filial do Ceasa de Barbalha, tá bom? Leão Sampaio, Avenida Leão Sampaio, 2225, ali no Galpão 2 da Ceasa. Telefone está aí na tela, 3532-2722, 3532-2678 e tem ainda o 99918-8131, 99918-8131. Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável, tá ok? Deixa eu ver, o Antônio Neto, Fabiano, cadê? O Romarinho não está mais aí, não faz tempo.
O Antônio Neto não faz isso, Antônio Neto. Que aí derruba o YouTube. O Romarinho saiu faz tempo. Tá tudo ok com a saída do Romarinho, Fabiano? Tá, quase. Tá quase ainda? Quase. Tá puxa encolhe danado. Não, mas ele não volta. Mas não tá faltando ainda até uns pormenores. Vamos pro frente de Antônio Souza. Eita, Antônio Neto. Oh, meu Deus, vamos pra frente. Paulo Sérgio deixando um abraço aqui pra gente. Se for fazer as perguntas difíceis aí, eu vou embora. Não, tô brincando. Tony, estou na churrascaria Galeto do Chico, no Carlito Pamplona, em Fortaleza, assistindo o programa Turma Boa do Cariri, tendo inclusive o Erismar, que jogou Guarani. Um abraço pra galera lá no Carlito Pamplona, churrascaria Galeto do Chico. Se eu soubesse, tinha dado um pulinho lá, rapaz. Agora, o fim de semana, a gente esteve lá em Fortaleza. Quando a gente for em Fortaleza, a gente vai dar um pulinho aí, tá bom, Domingo Sávio? Um abraço pro Erismar, que jogou lá no Leão do Mercado. Valeu! Bom, aqui o Acaba falou, o Romarinho já pegou o beco. Né? Deixa eu ver aqui, o Antônio Neto dizendo que está no Rio de Janeiro, acompanhando aqui a gente, torcendo pelo Verdão do Cariri. Um abraço para ele. Retrô versus Crato, domingo, nossa estreia, o Rajada Pereira aí, já falando da estreia do Crato contra o Retrô, também na Série D do Campeonato Brasileiro. Uma interrogação grande, como diz o Alan Neto, né? Vai assim, uma interrogação, foi pronto, é esse Crato, viu? Ivan Barros, Cobrinha, organizar esse Crato, Ivan Barros, organizar esse Crato, porque esse cearense, vamos ver se a gente limpa essa imagem, porque o Azulão, todo mundo quer o Azulão forte nessa Série D do Campeonato Brasileiro, está tudo ainda muito obscuro lá pelo Crato. Vamos torcer que dê tudo certo. Já colocaram os bancos de reserva da Arena ou não vai ter? É porque lá é de rodinha, não é isso, Fabiano? É móvel o banco. Eu soube quando a gente fez aquela visita com a diretoria do Icasa, e o engenheiro responsável pela obra estava explicando que os bancos eram móveis, tinham umas rodinhas e tal. Tanto que, por exemplo, jogo de manhã você pode colocar do lado da entrada do vestiário. Jogo de tarde tem que vir para cá por causa do sol, enfim. Então, não é um banco fixo ali. Não é banco fixo, então vai ficar... Agora não sei se já chegou de fato, né? Pois é. Até as rodinhas, É chique. Aí tá empurrando pro lado do outro. O cabo que é expulso, né? Empurra ali e deixa ele na boca do túnel ali. Qualquer coisa, tô no túnel, professor, saí. Eloy, por que 7.700 ingressos? 7.500, na verdade são 6.900 ingressos, né? São 6.900 ingressos. Ainda estão faltando várias cadeiras, estão sendo colocadas, e a ideia é ter todo mundo sentado. E tem a liberação dos laudos também, parece que tem mais a ver com os laudos, assim, o público permitido ou liberado de acordo com os laudos. De acordo com o público que está sendo colocado. Tá ok aí, meu querido Eloy? Dada aí a resposta, o Johan Souza, vamos em casa. Valeu aí o Corisco Bigode. Eu assisto os jogos do Verdão através do YouTube. Corisco Bigode, isso aqui é uma figura, viu? Valeu, Corisco. Foi boa, garoto. Fernanda Alves, conhece, né, Fernanda Alves? Ouvi falar. Ela só bota esse coraçãozinho porque é você que está aqui, Fernanda Alves. Beijão para nossa querida Fernanda Alves. Valeu, a resenha é grande aqui mesmo. Deixa aqui antes, aproveitar que o Fabiano está na reta final aqui do programa. Por favor, né, Tony Souza? Tá já terminando, porque ele está doido para ir lá para o Val comer a pizza do Val. Deixa eu trazer aqui, o Leão do Mercado ontem fez 81 anos, parabéns para o Guarani, uma história belíssima aqui no nosso futebol, está na Série B, voltando, resgatando esses bons momentos, todo mundo na torcida, que o Guarani venha forte para a Série B do Campeonato Estadual. Quero parabenizar também o Guarani, viu? Parabéns para o Guarani Esporte Clube, grande instituição do nosso futebol, que também possa aproveitar e crescer ou se reerguer junto com a Arena Romeirão. Torço muito pelo Guarani. Tô louco para ter um clássico lá, Icasa e Guarani. Já pensou? Tu já levava vaia quando era só repórter e agora? Nada, eu tô de bem com a massa do Guarani, pelo menos por enquanto, eu não sei. Como é que será que o Santos tá? Eu fiz as pazes com o pessoal do Guarani, quando eu saí, fui pra televisão, eu fiz as pazes com o pessoal do Guarani. Aí agora... Agora eu fui pro casa, eu não sei se essa relação ficou estremecida de novo. Pegou a imagem, botei lá o link, aí ele pediu o link do programa, né? Sabia que ia falar... Aí ele disse, se o Fabiano está novamente entre os hereges. Santos, um abraço, meu querido. Eu sou profissional. Um abraço, meu querido Santos. Você é o herege do Santos. Bom, vamos aproveitar aqui e ouvir o técnico do Guarani, o Bruno Monteiro, treinador que fechou com o Leão do Mercado. O Leão do Mercado acaba tendo um novo técnico que vem para o futebol cearense. E ele acabou mandando um vídeo, conversei com ele rapidamente hoje, via WhatsApp. E ele ainda não definiu a data de chegada aqui, mas deve chegar logo, logo. E ele mandou um vídeo para a gente, participação aqui do programa. A gente agradece, inclusive, ao Bruno Monteiro, técnico do Leão do Mercado. Vamos ver o que ele falou. Fala, torcida do Leão do Mercado.
Para quem não me conhece, professor Bruno Monteiro. Passando primeiramente para agradecer a todos vocês, torcedores do Leão do Mercado, por todo o carinho, toda a receptividade que tenho recebido através das minhas mídias sociais nesses primeiros dias de acerto com o clube. Agradecer também ao presidente do clube, Marciano, ao nosso gerente de futebol, Berg Nascimento, e toda a diretoria do clube pela confiança depositada. Estamos trabalhando há cerca de 12 dias, aproximadamente, na montagem do elenco, buscando montar um elenco competitivo, um elenco que esteja à altura da história do Guarani e, acima de tudo, um elenco de atletas que queiram hoje estar no Guarani, para que juntos nós possamos desenvolver uma sinergia, jogadores, comissão técnica, diretoria e principalmente vocês, torcedores do Leão do Mercado, e assim nós possamos ascender novamente a elite do futebol cearense e colocar o Guarani de volta do local que nunca, jamais deveria ter saído. Estamos juntos e conto com o apoio de todos vocês. Tá aí, portanto, o técnico Bruno Monteiro, né, pedindo esse apoio. Eu acho que esse apoio é importante do torcedor para o Leão do Mercado, né, o Guarani que o pessoal está aguardando, já está ficando naquele limite ali para poder iniciar o trabalho. Eu acho que já está até um pouquinho atrasado, né, pelo menos 30 dias, já estamos no dia 11, Barbalha já está treinando, o Cariri se apresentou hoje, então é bom o Guarani agilizar para não perder tempo, a não ser que tragam jogadores que estavam já atuando, estão bem fisicamente, né, para poder não ter prejuízo no seu trabalho de preparação. Mas boa sorte para o Leão, bem-vindo aí pelo Bruno Monteiro, que ele possa dar bem com o Guarani e que resgate o Leão do Mercado, levando-o de volta à primeira divisão do Campeonato Cearense, que é o lugar da equipe do Guarani, tá certo? A gente ainda está na expectativa aí de anúncio de vários nomes de jogadores. O Marciano disse que está trabalhando na formação do elenco do rubro-negro juazeirense. E o Cariri Futebol Clube, que inclusive... Como é, Tony? Futebol Clube. Bonito. Não? Cariri Futebol Clube. Gastou todo o curso de inglês. Comecei com o João Hilário uma tarde todinha só para aprender esse clube. O negócio é pesado. Mas deu certo, funcionou. Nossa! Você não vê ainda Murilo dizendo. Murilo Siqueira. Um abraço, Murilo Siqueira. Olha, o time do Cariri se apresentou hoje do comando técnico Washington Luiz. O Washington mantém o seu comando técnico, o Arimateia, Cabal, o André, enfim, uma comissão técnica extremamente vitoriosa. Nos últimos 4 anos foram 4 acessos com 3 títulos da Série B do Washington Luiz. E a gente tem imagens do Cariri lá no CT do Miranda. Né, que o CT do Miranda, a informação é que o Dr. Rosenberg estaria comprando o CT, não sei nem se comprou realmente, mas vai fazer o trabalho, inclusive já pintaram lá as laterais de azul e preto, as cores da equipe do Cariri. Né, o Cariri, que da lista dos jogadores que se apresentaram hoje, né, o André, 2 goleiros conhecidos aqui, o André, que foi campeão ano passado, com o time do Guarani da Série C, foi campeão também com o Icasa da Série B. A gente fez proposta para ele também. Pois é, olha. Para você ver como é difícil. Ou seja, ele preferiu jogar a segundão do que a Série D do Brasileiro. Concorrer. Cacauzinho. E olha que o Cariri está reclamando também dessa questão da dificuldade financeira, né? A concorrência se o Guarani se o Cariri está reclamando, imagina nós. Pois é. Então, o André goleiro, Davi, que esteve no Barbalha, fez uma boa Copa Fares Lopes também, estão lá. O Everton, zagueiro, Thalisson, lateral direito, que é o Calcinha, né, lateral. O Thales, lateral esquerdo. O França, atacante, experiente atacante, França, que inclusive fez um dos gols da inauguração da Arena Humeirão. O Thiaguinho, meia, o Maílson, meia e o Wesley, lateral esquerdo. Esses jogadores se apresentaram hoje e já iniciaram um trabalho com o técnico Washington Luiz, lá no CT do Miranda. E aí o pessoal perguntando, Tony, vai mudar o mascote? A história que eu estou sabendo é que vai mudar do índio para o cachorro. Mas eu vou aguardar aí o Dr. Rosenberg para saber por que dessa mudança, se realmente. Mas tá rolando em todo canto aí que aí vai mudar. Isso que é porque o cachorro vai comer tudo. Esse argumento aí depende do cachorro também. Se for um poodle, não vai, né? Então, tem que ter um cachorro pitbull aqui, né? Pitbull ali, um negócio pesado. Né?
Para ser qualquer cachorro também não dá. Mas eu vou saber dessa história. A galera está comentando esse rapaz, não sei, eu não conheci o Dr. Rosenberg ainda, até para ouvir o argumento dele. Né? Mas estava bacana o Índio Cariri, Negro Anil, né? Que são as formas que são chamados o time do Cariri. Mas o Cariri já começa o trabalho e é colocado sim como um dos favoritos do campeonato cearense. Cariri, o próprio Grêmio Pague Menos, que tem um cacauzinho, né? A gente sabe disso. O Itapipoca também está investindo, que tem inclusive o Júnior Cearense, levar parte do time do Maracanã. Floresta. Está investindo. Floresta, que já levou o Raimundinho, já levou o Nael, está levando uma galera boa lá. Siloé. Siloé, inclusive, confirmado o Floresta levou um centroavante que a gente também queria, mas... E o torcedor de casa conhece bem, que é o Juan, que foi campeão da Fares Lopes com o Icasa, está indo para o Floresta. Está indo para o Floresta. Para você ver como a Série B está muito cara para gente. Muito cara. E assim, olha como o Floresta está investindo. O Floresta está com um time para a Série C, né? Inclusive estreou vencendo agora, fim de semana, e o time para a Série B do Cearense. O Raimundinho vai estar com a missão de conseguir o acesso para a Série A do Campeonato Estadual. Olha como essa Série B vai ser tanto a mais cara, como diz você, Fabiano, mas também uma das mais difíceis para conseguir o acesso. O Guarani, que está aí reclamando da parte financeira, vai ter que se desdobrar para montar uma boa equipe. E o Barbalha ali, com aquele olhar clínico do Jorge, do próprio Rafael Abrantes, lá de Souza, de montar um time barato, um time competitivo, jogadores da base. Né? O Barbalha já trouxe um goleiro agora, o Cleiton, que está faz parte do meu banco de dados. Eu gostei até porque eu vou poder observá-lo mais de perto, né? É um jogador que lhe agrada. Passou na minha Briosa, na Portuguesa Santista. Portuguesa Santista, inclusive a Portuguesa de Desportos, voltou para a primeira divisão. Que é a menor das portuguesas, a maior é a Portuguesa Santista. Né? A de Santos é melhor do que Mas muito maior. Tá bom, então. Inclusive tem o Sérgio Soares, né? Tem um goleiro que foi do... Tomazella. O Feijão estava aqui no Icasa, estava lá na Portuguesa. Tomazella também, passou pelo Icasa, também estava lá titular, inclusive na Portuguesa. Né? A Portuguesa de volta à primeira divisão do Campeonato Paulista de Futebol. Então, Barbalha, voltando a falar do Barbalha, o Barbalha jogou amistoso com o time do Campo Grande no sábado à tarde, com gols do Alan Vitor e do Felipe Augusto para a Raposa, e o Jacó descontou para o Campo Grande. Portanto, o resultado desse amistoso do último sábado, lá no estádio Lírio Calou, o Inaldão. Bom, finalzinho aqui do programa, deixa eu só trazer aqui, mandar um abraço para o meu amigo Dami, também está com a gente aqui. O Guerreiro, manda um abraço para o Guerreiro, rapaz. Estou lhe devendo um telefonema, Guerreiro. Vou ligar para você amanhã para a gente conversar melhor, tá bom? Disse aqui, Tony Miranda vendeu o CT? Está perguntando Antônio Neto. Tive informação que estava negociando, não sei se ficou assim, viu, Antônio Neto? O Carlos diz, rapaz, onde é que eu vou assistir esse jogo? Moro fora. E aí, Fabiano, tem informação de transmissão? Não, o que eu soube hoje é que a Eleven, que fazia a Série D, não fechou com a CBF ainda. Então a tendência hoje, infelizmente, para o Carlos Neto e para tantos outros ali que já perguntaram, é da primeira rodada da Série D não ter televisão, mas não estou cravando nada. É o panorama de momento, hoje é segunda-feira, enfim, pode mudar. CBF, eu sou um cara caridoso, se você quiser, eu me disponho a transmitir esse jogo. De graça, não cobra nada. Sem ônus para a CBF, sem ônus. Não cobra nada. Cobro nada para a CBF. Bonzinho demais. Ainda banco a equipe, ainda paga aqui. Com aquele cachê, né? Tranquilo. Generoso que você paga ao pessoal. Muito generoso, sem ser... Que inclusive o Guto estava me... E fique tranquilo, porque independente de transmissão ou não, viu? Cadê o Carlos Neto? Tem os melhores momentos, tá bom? Depois do jogo aqui no canal do YouTube. Se liga aqui no replay que você vai ver os melhores momentos, com certeza. Mas se a CBF quiser assistir ou quiser liberar, a gente faz o jogo. Faz o jogo e dá volta os melhores momentos. Emerson Figueiredo, pergunta ao Fabiano qual vai ser a próxima joia, a pérola que vai vir para o Icasa. E aí, Fabiano? Esse negócio de pérola aí, o pessoal tira a onda comigo. Porque na minha apresentação o presidente França disse que eu era uma pérola. Aí o pessoal, muito bondoso, meu presidente França, diga-se de passagem. Acaba ser telha, ou ser vidro, ser vidro é muito mais difícil. É bom ser pedra, não? É muito bom. Só que, né? Deixa. É a vida. Tá bom, então. Aí só, tá o Domingos dizendo que TN Esportes está negociando. Que é quem faz a Série C, parece, né? Pois é, vamos aguardar então. Fabiano, meu querido, obrigado aqui pela presença aqui no replay, mais uma vez, agora como dirigente, né, como diretor executivo de casa. Boa sorte aí nesse trabalho aí do Verdão, nessa reformulação.
A gente sabe das dificuldades, né? Conta-gotas aí do Icasa com questão de dinheiro e para montar uma boa equipe. Contratar 11 na situação que o Icasa está não é fácil, tá bom? E qualquer coisa, se a CBF disser, sai daqui para transmitir, estamos aqui, viu? Fique tranquilo. Obrigado, irmão. Que isso, Tony. Eu que agradeço. Só registrar aqui a presença do Thalisson, meu supervisor lá do Departamento de Futebol do Icasa, que está aqui com a gente acompanhando. Eu costumo brincar com o Sidney Moraes que, assim, começar no futebol em nova função, nesse momento do Icasa, que é um momento que vai mudar, eu tenho certeza, a gente trabalha para que isso aconteça, mas nesse momento está sendo muito legal em termos de aprendizado. Porque no dia que o Icasa estiver bem com dinheiro, ou eu estiver em outro clube que esteja bem com dinheiro, eu já vou ter sofrido tudo que eu tinha para sofrer. Então, por conta disso, eu venho mais uma vez pedir ao torcedor do Icasa que primeiro dê um voto de confiança, a esse time está sendo formado, com todas as dificuldades, assim, sem ser os jogadores exatamente que a gente queria trazer, que o torcedor merece 10, 15 mil reais de salário, mas infelizmente não dá. Mas a gente trouxe jogadores compromissados com a causa, com o clube, com a competição, que estão querendo, que estão abraçando um projeto e que eu acho que vale a pena ser abraçados também pelo torcedor. E financeiramente falando, está na hora do torcedor também dar aquele empurrão que sempre deu. O Romeirão sempre foi um local do icasiano encher, de vibrar com as vitórias. A gente espera que isso comece já no próximo domingo. Contamos com a presença de todo mundo na estreia do Verdão. Foi muito esforço para ser na arena. Acho justo que a gente seja compensado com um grande público. Se Deus quiser. Vamos lá, torcedor. Está a hora agora de abraçar, botar o time no braço e levar aí rumo à primeira vitória da Série D do Campeonato Brasileiro. Lembrando, é o primeiro jogo oficial do novo Romeirão. É Icasa e Globo. É um jogo histórico também. Além de ter toda essa situação, né? Estreia do Campeonato Nacional, buscar a primeira vitória, enfim, todo mundo quer ver o time do Icasa jogar novamente uma competição nacional. É o primeiro jogo oficial do Romeirão. Isso é um fato. Contra fatos não há argumentos. Então aproveita e chega junto, vamos lotar, né? Pelo menos assim, vamos fazer com que a capacidade máxima permitida, né, possa estar ali presente, esgota aí os ingressos, vamos chegar junto, independente de ser transmitido ou não, você se liga aqui que a gente vai colocar os melhores momentos para você, se Deus quiser, tá bom? Aproveita, se inscreve aqui no canal, segue a gente lá no Instagram, agradecer a parceria do site Miséria, principal site de notícias do Nordeste brasileiro. Quer ficar bem informado? Fica aqui no site Miséria. Está aqui na tela, miséria.com.br, sempre com boas informações para você sobre tudo, não só sobre futebol, tá certo? E agradecer os amigos do Torcida K, Rádio Torcida K, com aplicativo próprio, também pegando a Rádiosnet. Quer ficar por dentro de tudo do futebol cearense, interior e capital? Torcida K, no Instagram, no Facebook, no YouTube, é parceiro nosso também aqui do canal Replay com Tony Souza. Agradecer aqui nos bastidores Kleber Ferreira, Guto Vital, CBF. Se quiser, a gente transmite, fique tranquilo, não tem bronca com a gente aqui não, tá bom? Um abraço para você, uma semana abençoada, fique com Deus e a qualquer momento a gente volta ou aqui no YouTube ou lá no Instagram, se inscreve aqui e segue a gente lá, tá bom? Um abraço, fica com Deus, até a próxima.